Então, turma, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação por esse honroso convite, nós apresentarmos essa nossa conferência aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e na Praça Maria Aragão. É uma honra estar aqui com vocês. E eu vou tentar transmitir para vocês, um problema que aparentemente você pode pensar que ele já foi altamente resolvido, porque ele tem uma solução imediata, pela vivência ou pelos experimentos que você observa isso no seu dia a dia, que é o tamanho aparente dos astros, ou o tamanho aparente da Lua, ou o tamanho aparente do Sol, ou o tamanho aparente de Vênus, e assim sucessivamente, Ou seja, como é que você observa, por exemplo, a Lua? Recentemente nós tivemos uma superlua, uma proximidade da Lua em relação à Terra, e ao mesmo tempo, estavam no mesmo plano os eixos da Terra, Lua e Sol, e isso ajuda a aproximação, a visualização. E recentemente, no último eclipse, no dia 27, de setembro, nós tivemos um eclipse aqui na Maria Aragão, onde, acompanhado, teve uma superlua. Ou seja, aparentemente, e se você olhasse no horizonte, essa superlua, o diâmetro do disco, aparentemente é bem maior do que quando essa lua se encontra meia-noite. Então você observava a lua às 18 horas, e 6 horas após, a lua estaria no horizonte, e 6 horas após isso, você olhar no zênite e você observava a diferença. Essa diferença é visualmente ou aparentemente, a Lua ela é bem menor quando está no zênite do que quando está no horizonte. A mesma coisa acontece com o Sol. Quem é aqui apaixonado ou tem a vivência de observar o pôr do Sol? O pôr do Sol, o Sol, a hora dessa, se vocês subirem ali na Praça Gonçalves Dias, um pouco mais tarde, umas 15 para as 6, vocês vão ver o Sol, como se diz no imaginário infantil, o Sol mergulhando no oceano. Então você vê assim, se você direcionar o olho para o porto do Itaqui, após o Anjo da Guarda, você observa o Sol sumindo rapidamente no horizonte. Ou seja, no imaginário da criança, outro dia nós conversando com uma criança, o imaginário dele é que o Sol mergulhou no mar. E com isso ele puxa os outros planetas, ou seja, puxa Saturno, puxa a Lua, puxa toda a coisa. Então é uma imaginação. Mas nós adultos também temos essa percepção. Se nós, quanto tempo nós acreditamos, ou seja, era passado de geração a geração, que a Terra era um plano infinito. Que a Terra não era redonda, que a Terra era um disco, ou um plano infinito.
né? Você imaginava, né? Ou seja, pela própria observação, né? Mais falado pelo senso comum, né? A Terra, né? Era um plano infinito, né? Os planetas simplesmente caíram no abismo, né? Tem figuras, né? do século X, até século XIV, onde, né, era totalmente impossível, tá certo? Até se pensar nas grandes navegações, né? Os espanhóis, né, eles tinham uma crença, né, os chineses também, que se eles apontassem, né, todo o tempo para o oeste ou para o leste, o navio ia cair, né? A sua arca, né, ia cair, né? Como fosse um abismo. Quer dizer, a Terra era um plano, né? A Terra era um plano. Isso é o senso comum, porque é o que você observa, né? É o que você observa. Você olhar um navio, né, no horizonte, você vê que o navio vai afundando, né, rapidamente. Portanto, ele tende, né, em virtude da, né, a rotação da Terra, né, ele rapidamente ele chega, né. É uma maneira, né, de observar, né. Os portugueses, né, aliás, né, nós somos, né, temos uma relação direta, né, de parentesco com os nossos patrícios, né, os nossos conquistadores, né, são os portugueses, né? Só que os portugueses, né, eles eram hábeis navegadores, né? Eles tinham, né, a sua concepção, né, de como era o mundo, né? E tanto isso que eles conquistaram praticamente as grandes navegações, né, século XIV, século XV, né, as grandes navegações eram feitas pelos portugueses, né? Os chineses também eram hábeis navegadores. Também tinha essa ideia, né, da Terra ser um plano. Mas além de ser um plano, ele ainda envolvia, né, o magnetismo da matéria, né? Os chineses, eles tinham assim, se nós avançarmos no mar, a nossa nau pode simplesmente ser totalmente desapregada, né? Principalmente se ela conter ferro. Por isso que a nau chinesa ela era feita totalmente de bambu, né? Porque eles poderiam, né, eles tinham essa crença, né? Eles, né, como eles tinham conhecimento do campo magnético, porque os chineses foram que descobriram a bússola, então a primeira ideia de orientação, o primeiro experimento, né, utilizado para navegação, né, foi a bússola. Os chineses, eles tinham esse domínio, né? Já os portugueses tinham o astrolábio, mas eles tinham essa ideia, tá certo, de que a bússola, mas tinha um forte campo magnético. E esse campo magnético, eles poderiam simplesmente arrancar. Se houvesse armas de ferro, qualquer material, ferro magnético, eles poderiam puxar a nau para o fundo do mar. Eles acreditavam que à medida que você se propagasse, você adentrasse dentro do mar, o que é que aconteceria? Tá certo? O campo magnético crescia cada vez mais. Mas era uma coisa popular, né? Como é popular muita coisa, tá certo? Tem muita coisa de física que às vezes os físicos, alguns entendem, né? Muitos também não entendem.
Se eu perguntar para vocês aqui nessa sala, aqui tem muita gente que tem ensino médio, qual é a origem do campo magnético da Terra? Talvez poucos me responderiam corretamente. Alguém tem ideia? Tem um motor no interior da Terra que gera um campo? Ou a Terra é um grande imã? Tem uma pedra imensa lá no interior da Terra que gera um campo? O que é que vocês me diriam sobre isso? Né? Qual é o senso comum? Né? Qual seria o senso comum? Eu chego mais. A Lua tem campo magnético? Por quê? A pergunta o porquê, o porquê é uma pergunta que vocês tendem a raciocinar para poder responder, né? O Rui está falando gravitação. A gravitação tem a ver com campo magnético? Hein? Parte do princípio que a gente tem que saber a origem do campo. Então, primeiro tem que saber a origem do campo. O que é que gera um campo magnético? Uma ferrita, né? Orientada, mais conhecido como magneto. Mas não pode ter magneto na Terra o suficiente para gerar o campo magnético de aproximadamente 1 Gauss. Certo? Mas qual é a outra fonte que me dá um campo magnético? Uma corrente elétrica, não é isso? Um elétron em movimento, ele me gera o quê? Uma corrente. Um elétron parado me gera um potencial, um campo elétrico. Um elétron em movimento me dá o quê? Uma corrente elétrica. Que me gera o quê? Um campo magnético. Bem, chegamos mais ou menos direcionado aonde a gente quer chegar, que é a origem de campo. Desculpe se eu estou um pouco saindo do tamanho aparente da Lua, mas a gente tem que chegar lá, tá certo? Aí eu preciso induzir uma certa base para vocês. Então, a Terra, quando ela foi formada, ela foi formada como acontece com os outros planetas. Por exemplo, Júpiter. Júpiter, ele é um planeta em formação. Na verdade, Júpiter é uma grande bola gasosa que está se colapsando. Ninguém sabe, ninguém nem tem ideia do tamanho de Júpiter. O tamanho, que eu falo, o tamanho de massa, o tamanho compacto. Sabe-se que tem um núcleo. Mas não se tem uma ideia, né? Porque ele tem, né, ele é uma massa gasosa que está se colapsando. Saturno é a mesma coisa. Aliás, Saturno é o planeta menos denso, né, do nosso sistema planetário. É uma massa de gás que está se colapsando. Ela tende a chegar. Então, a Terra, quando foi formada, foi da mesma coisa. Ele formou uma massa de gás. Aí, o que aconteceu, turma? Quando ele colapsou, aqueles metais mais pesados, né, por centrifugação, o que acontece? Os metais pesados tendem a ir para o centro. Então, todos os metais de transição e pesados
né? Não tem a tabela periódica lá? Ferro, galho, tal, aqueles chamados metais de transição, né? Que tem a camada D, F, né? Metais que tem camada D, F, desocupadas, são conhecidos como de transição, eles sempre têm um elétron vazio. São metais, são condutores, né? E facilmente eles perdem elétron. Eles viram íons. Então eles perdem elétron. E eles perdem elétron para onde? Para o meio ambiente. Para o meio no interior do interior da Terra. Então, para chegar a essa conclusão, o que é que acontece? O centro da Terra, ela é uma parte mais líquida do que a sua superfície. Como a Terra gira em torno do seu eixo, né, há um retardo do centro em relação à superfície. Né? E esse retardo me faz um arrasto. E esse arrasto, ele carrega carga. O que foi que eu falei? Que é carga em movimento? Corrente. Corrente gera o quê? Campo magnético. Tá certo? Então a pergunta que eu volto. Por que que a Lua não tem campo magnético? Hein? Porque ela não gira em torno do eixo. Né? Se ela não gira em torno do eixo, ela não tem esse arrasto que tem a Terra. A Terra gira em torno do eixo. A Lua não gira em torno do eixo. A Terra gira em torno da Terra. Pô, a Lua gira em torno da Terra. Ah, né? Se você vê, né, a Terra-Lua, né, ele é o ariete, tá certo? Ou seja, ele é um sistema duplo. Ele gira em torno de um centro de massa. Mas eles giram, tá certo? Totalmente, né? Como se eu tivesse aqui com esse rapaz aqui, e à medida que eu giro, ele também gira. Né? Não tem aquela história, tá certo? Como Sol, como Terra e Lua, eles sempre ficam na mesma face. Né? Você nunca observa o lado escuro da Lua. Né? O lado escuro da Lua nós nunca vamos observar. Porque a Lua ela não gira em torno do seu eixo. Quem gira em torno do eixo é a Terra. Tá bem entendido isso aí, Tom? Tá? Tá joia? Bem legal, tá? Tá bom? Bem, antes de nós entrarmos, tá certo? Eu gostaria também de fundamentar, sabe, sobre o ano internacional, né? O ano internacional, aquilo que a gente está fazendo, que seria o ano internacional da luz, né? Às vezes, quando a gente fala o tamanho aparente, né? Aí eu queria que você pulasse duas figuras aí. Aí tem duas luas. Né? Ok? Qual é a maior? Quem tem percepção de dizer qual é a maior, qual é a menor? Vamos ver depois, tá certo? Então, para nós chegarmos, tá certo? A nos convencermos do tamanho aparente, tá certo? Tem algumas coisas, né, que eu gostaria de dizer sobre luz, né? Luz, mesmo sendo uma coisa que nós nascemos, né? Nós nascemos com luz, mesmo assim, né? Ou seja, existe vários significados, né, sobre luz, o que é luz. Para vocês, o que é luz? Quando uma pessoa diz o seguinte: Maria deu a luz. O que ela está dizendo? O que é que ela está dizendo? É uma feminilidade, é um ato feminino. Né? Alguém dá a luz. Né?
Quando eu falo assim, a primeira luz que eu vi, foi a luz azul do céu de Bacabal. O que é que eu estou falando? Que eu nasci em Bacabal, não é isso? É ou não é? É? Qual foi a primeira luz que você viu? O rosto da sua mãe. Refletido por uma lâmpada, ou pode ter refletido pela luz solar, ou pelo céu, ou por uma janela. Não é isso? Então, quando você observa a luz, né, você dá a ideia, tá certo? Dá a ideia de vida. Né? Mas mesmo assim, vocês sabem quantos anos a luz foi formalizada ou formatada? Fazem 150 anos. Por Maxwell. Maxwell formatou a luz. Tá certo? Mas antes disso, tá certo? Teve um árabe, né? Hayatan, né? Ou Al-Hazen, que ele simplesmente fez o tratado de ótica. Tá certo? Hoje, tudo que se possa conhecer de ótica geométrica, tá certo? Deve ser esse tratado que foi feito pelo Al-Hatan. Né? Isso faz 1000 anos. Né? Foi em 1015 que ele publicou. Então, 1000 anos depois, nós estamos comemorando aqui a luz. Mas nós estamos também comemorando, tá certo? O comportamento ondulatório da luz dado por Fresnel. Eu poderia até ter trazido um equipamento, tá certo? Um interferômetro, para nós observarmos aqui se a luz ela é onda ou se ela é partícula, tá certo? E depois veio a teoria eletromagnética, tá certo? Que é 1865. A teoria eletromagnética, né, de Maxwell, ele é praticamente, tá certo? Ele conseguiu juntar, tá certo? A eletricidade com o magnetismo, transformando, tá certo, no eletromagnetismo que deu origem à eletrodinâmica. Né? Quer dizer, hoje tudo que você conhece sobre luz, tá certo, está dentro dessas 4 equações. Né? Sobre geração de energia. Né? E também nós estamos o quê? Tá certo? Nós temos aqui, né, 1905, né, foi o ano miraculoso. Ou o ano, né, essa palavra assim, miraculoso, né? Nós tivemos uma pessoa que viveu na Terra, que foi o Einstein, que ele, em um ano, ele publicou 3 artigos e praticamente mudou a física, mudou o conceito de física. Né? Foi a teoria da relatividade especial. Né? Logo em seguida, ele fez o efeito fotoelétrico. Entendeu? O efeito fotoelétrico. E determinou, né, o efeito fotoelétrico, né? Efeito fotoelétrico, as teoria de relatividade restrita, tá certo? E determinou que a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz ao quadrado. É uma das equações mais famosas, tá certo? Que aí, isso aí veio, tá certo? Da origem da teoria da relatividade geral, logo em seguida, em 1915. Então, em 1915, quer dizer, nós estamos estudando relatividade geral. Nós estamos estudando relatividade geral, né? A ótica geométrica. O que é que vocês entendem, assim, por exemplo, falar, o que seria a ótica geométrica para vocês? A ótica geométrica ela foi muito bem estabelecida até meados do século XIX. Ela estava totalmente bem estabelecida.
você sabia tudo sobre ótica geométrica. Mas depois veio, né, as equações de Maxwell, que transformou, né, e que foi criado a ótica física. Hoje a ótica física é tudo que você observa de ondas eletromagnéticas. Então você praticamente varre o espectro. Um telefone desse aqui, tá certo? Telefone celular, ele recebe na micro-ondas. O que nós estamos se comunicando, é dentro de uma teoria de Maxwell, tá certo? Num comprimento de onda, numa faixa de 10 centímetros. Então você consegue transmitir dados, você consegue transmitir voz, você consegue transmitir, né, telefonia e se comunicar através da telefonia celular. Tá certo? Eu trouxe até aqui uma maquinazinha, tá certo? Aliás, essa máquina foi até o Rui que me deu, tá certo? Que é uma máquina corda, tá certo? Uma Super 8. Tá? Que observe como era uma máquina, né? Filmava, né? Aqui tem um ballast, tá certo? Aqui é que dava abertura quando estava nublado, com sol, e assim sucessivamente, tá certo? Hoje é aquele Fzinho da máquina, né? Fotográfica, né? Como é que tá teu F aí? Tá bem fechado? Né? Tá o F... não, tá bem... O Fzinho, tá certo? Te dá o diafragma, tá certo? Né? Seria, né? Alguns chamam íris, né? Mas eu preciso chamar de ou ballast, né? Ou diafragma, tá vendo? Outra relação que eu posso falar sobre a luz, tá certo? É a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, né? Por Percias e Wilson, né? Isso aqui, e também o trabalho, né, de Charles Cal, tá certo? No efeito de fibra óptica, tá certo? O próximo, tá certo? Próximo. Pode... Então, eu já falei um pouco, sabe, sobre esse trabalho do Alhazen, né, o Al-Haytham, tá certo? E praticamente, turma, não vamos pensar que seja motivo de estudos hoje a ótica geométrica. A ótica geométrica, todas as leis estão bem definidas, espelho plano, espelho convexo, espelho esféricos, né, parabólicos, todos os tipos de espelhos, né, estão bem definidos, né? Várias máquinas modernas foram inventadas, telescópio, microscópio, todos eles, tá certo? Mas isso vai chegar a um final. Hoje, se você observar hoje um microscópio eletrônico, né, praticamente não se usa mais, só se usa, praticamente você usa ocular, né? Uma máquina fotográfica, uma câmera como essa aqui, né, das antigas, a única coisa que falta, que tem, tá certo, é ocular. Né? Já pensou hoje, tá certo? Né? Você está aqui batendo aqui e o fotógrafo dizer, faltou o filme. Né? Não existe mais isso. Né? Você diz que geralmente está cheia. Ela carregou demais, tá, né? A memória. Dificilmente você fala. Então vamos passar essa parte aqui. Próximo. Para passar e... Esse aqui seria interessante, tá certo? A lente de Fresnel, tá certo? Para alguns Fresnel seriam interessantes que se nós tivéssemos discutido um pouco sobre, tá certo? Polarização da luz, sobre a dualidade onda-partícula e o comportamento ondulatório da luz, tá certo? Então, são detalhes que eu não vou chegar. E aqui, né? Eu cheguei aqui em 1865, né? Que são as equações de Maxwell. Né? As equações, observa a beleza e o estilo, né? De 4 equações,
nessas 4 equações que juntam, elas praticamente, né, reproduzem, tá certo, o comportamento de uma onda eletromagnética, tá certo? Né? E praticamente todo o espectro, né, visível do homem está dentro, né, tá dentro dessas 4 equações, tá certo? E, né, a beleza de estilo, tá certo? Para vocês terem uma ideia, para determinação, o comportamento ondulatório da luz era para mais de 32 equações. E o Maxwell conseguiu juntar, condensar, colocou um termo, e esse termo, né, ele conseguiu variar o campo, um campo elétrico variável, tá certo? Me dá uma densidade de corrente e ainda me dá um campo magnético rotacional. E observe, às vezes, um pouco de geometria, de entendimento de geometria, a gente pode ver o comportamento dos campos, tá certo? Observe o seguinte, que a variação espacial do campo, né? Se você pegar o campo e variar, ele é igual à fonte do campo. Isso quer dizer o quê? Né? Essa equação bem aqui, ó. Né? Esse sinal aqui, turma, quer dizer variação espacial. Né? Esse sinal pode ser representado por um quadradinho, né? Mas é quem estuda teoria da relatividade, né? Que é o Delabertiano, né? Quadradozinho, que tem as 3 equações espaciais mais a temporal. Né? Derivadas mais ddt. Tá? Então, mas se você pensar em termos apenas de variação espacial, se você varia o campo, espacialmente você encontra a fonte. Se você pegar o campo elétrico, se você variar o campo, vai dar o quê? Vai dar zero. Isso quer dizer o quê, turma? Por analogia. Bora. Eu vario o campo elétrico, me dá a fonte. Se eu vario o campo magnético, ele é igual a zero. O que quer dizer isso? Que nós não temos uma carga magnética. Né? Não existe um Q asteriscado, um Q qualquer, que seja a fonte de campo. Né? Ou seja, para o campo elétrico existe uma fonte de campo. Para o campo elétrico existe uma fonte de campo, uma carga pontual. Para o campo magnético não tem uma fonte de campo. Qual é a fonte de campo? Um elétron em movimento, que é a corrente elétrica. Okay? E essa outra equação me dá o quê? Que a variação espacial, só que essa variação espacial, ela é ortogonal. Ele me dá um campo que é variável no tempo. Então você chega à conclusão, tá certo? Que esses campos aqui, porque esses campos aqui são ortogonais. E o que está acontecendo aqui, ó, na propagação? Você sempre vai ter uma componente, né, vertical e uma componente horizontal, né, de uma forma circular, né, e se propagando numa frente de onda. E isso é que se chama de luz, né? Uma onda eletromagnética. Luz. Às vezes tem uma pergunta assim que eu gosto muito de perguntar, tá certo? Você vai saindo agora, meio-dia, aí a pessoa chega, poxa, o sol está muito quente. Né? Nós sentimos a temperatura do sol aqui na Terra? Né? Nós sentimos? Tu sente a temperatura do sol? Hein? Quem? Olha, você tem duas coisas: calor, temperatura. Né? Calor, temperatura são unidades do quê? São unidades termodinâmicas. Elas são
unidades macroscópicas. Então, ela não se propaga no espaço vazio. Então, o que é que se propaga? A radiação. A radiação que se propaga. Não, ela não traz, o calor fica. O que faz o calor é a interação da radiação com o meio. Né? Com o meio que se vive. Ela aquece, né? Oscila a atmosfera. E aí você sente o calor, a sensação térmica. Né? Você é aquecido. Mas pelo aquilo que está em torno. O calor é a radiação. Uma radiação eletromagnética que vem do Sol. Tá claro isso aí? E agora, no final, o efeito fotoelétrico, né? Aliás, há 2 anos atrás foi o prêmio Nobel, né? Que foi a invenção do LED, né? O Einstein ele ganhou o prêmio Nobel não pela teoria da relatividade geral, nem teoria da relatividade restrita. O Nobel veio para o Einstein pelo efeito fotoelétrico. E nem pela condensação de Bose. Eu esqueci de dizer que, na verdade, em 1905, eu cometi um equívoco. Em 1905, o ano miraculoso, o Einstein escreveu a condensação de Bose-Einstein, teoria da relatividade especial e o efeito fotoelétrico. E em 1915, a teoria da relatividade geral, né, os princípios básicos da cosmologia, da gravitação, tá certo? E da relação que a energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Né? Que é uma coisa bem conhecida, né? É igual a mc2. Então, nós estamos vendo hoje, né? Às vezes eu olho, talvez ele não esteja usando, tá certo? Mas se você olhar hoje uma filmagem, né? Praticamente, tá certo? Não se usa mais, tá certo? Lâmpada de tungstênio ou lâmpadas, tá certo? De lâmpadas que aquece bastante, tá certo? É tungstênio, filamento, que mais hein? Micróide, quer dizer, essas lâmpadas, tá certo? Que tem altíssima temperatura. Se você olha um projetor hoje, né, daqui a um tempo, né, daqui a um dia, né, um projetor desse aqui, turma, vai ser usado LED. Hoje ainda projeta-se ainda tungstênio, né? Já tem LED, né? Já tem LED aqui. Tá? Alta potência. Mas ainda é uma lâmpada. Ainda é uma lâmpada de tungstênio. Mas ainda aquece bastante, né? Vai, Rui, vai. Aquece pouco, mas aquece ainda. Não aquece. Né? Mas olha, turma, isso não faz muito tempo. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2011, foi de 2011, né? 2011. Foi 2011. Foi 2011, foi 2010, não me lembro, só sei que foi lá no shopping. Tava eu sou vice-reitor da universidade, estava meu irmão, que é reitor da UEMA, né? Tava o secretário, representante do governador, FAPEMA, papapá. Viu? Maria Luísa. Deixa ela aí, Costa, deixa ela aí, senão. Eu vou. Viu? Aí o que aconteceu? O meu irmão que estava do meu lado se sentiu mal. Quase desmaiava, topou. Né? Eu tive que segurar.
por causa do calor imenso dos holofotes em cima dele. Entendeu? A mesa era composta e os holofotes tudinho, né, era jogado, né, diretamente em cima das pessoas. Hoje os mesmos holofotes fazem o mesmo efeito e praticamente você não sente calor. Nosso sistema planetário. Tá. Mas eu gosto mais desse aqui. Esse aqui é bem mais forte. Né? Então, a Via Láctea, observe que isso aqui são outras, né? Outras galáxias, né? No universo. Né? Próximo. E aí nós vamos chegar agora no tamanho. Cadê? Eu acho que a gente chega agora. Bem, eu falei, né, que a luz, tá certo? Ela se propaga isotropicamente. Ou seja, ela se propaga em uma reta. Mas o homem, né, ele dá um jeitinho. Como foi que o homem conseguiu curvar a luz? Né? Através desse experimento aqui, tá certo? Fibra ótica. Através de fibra ótica ele consegue, tá certo? Né? Enviar a luz, tá certo? Através de um cabo. E ele pode fazer curva, ir para lá e para cá, quer dizer, por múltipla reflexão. Isso aí é uma propriedade inerente, tá certo? Daquilo que se possa dizer múltiplas reflexões dentro de um cabo de fibra ótica, tá certo? E agora vamos ver o tamanho aparente da Lua, tá certo? Então é o seguinte, se você olhar, vamos pensar em termos de alguns exercícios, tá certo? Então tá aqui a Lua, tá certo? Tá aqui uma pessoa, tá certo? Uma pessoa, né, que está no nascente, né, ou poente, né? A Terra vai girar, aparentemente essa distância aqui, né? Essa distância, né, ela vai ser diminuída do tamanho do raio da Lua. Né? A distância da Terra à Lua é praticamente 60 vezes o raio da Terra. Então, não é. São 60, né? Então, são 60 quilômetros vezes 60, né? Dá 360 quilômetros. Dá 3.600, né? 36 mil quilômetros. 360 mil quilômetros a distância da Terra até a Lua. Mas, aparentemente, né, se você olhar em termos de distância, né, é mínimo, né? Está aqui, ó, tá bem aqui, ó, a distância do centro da Terra ao centro da Lua é praticamente 60 vezes. Né? Mas, turma, mas vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui, ó, da ótica geométrica, nós temos uma lei, né, certo? Que é importante, tá certo? Que é a lei da refração, tá certo? Ou seja, quando a luz passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente, o que acontece com o feixe incidente? Então, se eu saio do ar para a água, o que acontece com o meio, com o feixe incidente? Então, você lembra? Ele tende a se aproximar, não é isso? Se aproximar da normal. Né? Então, se eu saio aqui, tá certo? A Lua está aqui a Terra. Né? Vamos supor, tá certo, que aqui seja a atmosfera da Terra. A atmosfera está sendo representada por essa lente aqui, ó. Né? E aqui seja, né, o olho da Terra, né? O ponto onde passa esse feixe. Quando eu saio, tá certo, do meio menos refringente
para a atmosfera da Terra, esse raio aqui, né, ele tende a se aproximar da normal. Quer dizer, ele tende a fazer isso aqui. Em cima, maior. Quem está na parte superior, quando nasce, é isso? Calma aí. Aqui, a pessoa que está olhando aqui, tá certo? Está olhando a Lua no horizonte. A pessoa que está aqui está olhando a Lua no zênite. Né? Como a distância, né, desse ponto aqui até esse ponto diferencia da distância total da Terra à Lua em apenas um raio, né, esse índice de refração é praticamente o mesmo. Ou seja, essa pessoa que está aqui, bem aqui nesse ponto, né, quando ele olhar a Lua, né, como esse feixe aqui tende a se aproximar da normal, essa pessoa que está aqui, ela vai ver esse círculo aqui menor. É só transportar essa pessoa aqui para esse ponto. Entendeu? Ou seja, a pessoa que está olhando no horizonte a Lua, né, como ele passa desse meio que é menos refrigerante, porque nós estamos no meio do vácuo, aí você entra no meio atmosférico, né? Isso aqui vai ser diminuído, quer dizer, a pessoa que está aqui, ele vai olhar a superfície da Lua menor do que ele está olhando aqui. Porque fisicamente. Quando a Lua nasce e quando se põe, dá uma aparência maior. Bem, aí é que... Não, vamos chegar nesse ponto. Nós queremos chegar justamente nesse ponto. Olha a diferença entre o índice de refração da luz no ar, que ele praticamente vai na quarta casa decimal, né? 3 milésimos, né? 3 milésimos. Chega aqui na casa decimal, olha no vácuo. Né? Então, quando ele entra aqui, qualquer pessoa aqui na Terra, ele tende a olhar esse disco que é formado, tá, na superfície, na atmosfera, ele é formado, tá certo? Ele tende a ver menor. Independente do espaço que ele está. Principalmente se ele estiver mais longe, se ele estiver no centro da Terra. Né? De um raio de curvatura. Quer dizer, não é um problema que se possa resolver, como muita gente tentou explicar, como se fosse a curvatura da atmosfera da Terra, como sendo um efeito de óculos. Ou seja, um efeito, né, certo? De uma lente, né, que está ampliando no horizonte devido à atmosfera. Porque deveria acontecer juntamente ao contrário. Alguns experimentos foram feitos. Por exemplo, você mede a Lua através de uma moeda, né, no horizonte. Depois você mede no zênite. Você observa que o tamanho no zênite é maior do que no horizonte. Certo? Tem uma explicação, verdade? Que é o achatamento da abóbada celeste, que é uma explicação que a física está tentando, né, relacionar. Isso aqui seria a trajetória real da Lua, né, ele saía de um ponto, né, ia para outro, né, mas em virtude, tá certo, dessa atmosfera, tá certo, você estaria vendo essa aqui. Só que quando você olha no horizonte, tá certo? Não existe essa diferença aqui
entre a trajetória real e a trajetória achatada da abóbora. Isso aí seria um movimento aparente. Certo? Ok? Então, vários experimentos foram feitos, tá certo? O que se tem na literatura, o que se tem de mais novo na literatura, o que se possa dizer em termos de coisa, né? Que a conclusão é que existe uma boa explicação para a ilusão do tamanho aparente da Lua, né? Que seria da abóbora. Mas ela tem muita crítica, né? Que seria essa explicação aqui, né? Ok? Então, se olharmos a Lua através de um tubo, né? Se você olhar, botar um tubo, né? Você vai perder essa sensação aparente. Se você está dirigindo um carro e você olha pelo retrovisor, você também, né, e o sol está lá atrás, ou está lá, né, está lá atrás, se você olha pelo retrovisor, também desvanece isso aí, esse tamanho aparente. Ou seja, turma, o que eu quero dizer aqui é que a observação aparente dos planetas ou de qualquer objeto que esteja no horizonte, né, é um problema de percepção humana. É um problema que não está resolvido fisicamente, né? Fisicamente não tem solução. As soluções são as mais esdrúxulas que se possam falar, tá certo? Existe uma solução, olha, se nós observarmos a Lua de ponta cabeça. Ou simplesmente nos virarmos aqui e olharmos entre as pernas. Diz que essa percepção desvanece também. Mas são teorias, são conclusões, né, que são factíveis, de críticas, né? Podem receber muita crítica, tá certo? O que podemos chegar, que independente, tá certo, da solução que seja dada, ou fisicamente, ou de percepção humana, tá certo, de percepção, nunca vai desfazer, tá certo, o mais significativo do problema, pois trata-se, né, certo, que ele vai tratar sempre de uma ilusão. E nós nunca vamos deixar de perceber que o tamanho aparente da Lua ou dos astros no horizonte é sempre maior do que eles que estão no zênite, tá certo? Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês em termos desse assunto, né, certo? E obrigado, eu estou aqui à disposição. Boa tarde a todos. Carlos Costa, professor de Física lá do campus de Pinheiro, né, da Universidade Federal do Maranhão, né? Parabéns, professor, pela brilhante palestra, né, por esclarecer esse tema que faz parte do nosso cotidiano, né? Quem nunca observou a Lua, uma Lua cheia nascendo, né? Então, e essa curiosidade de se perceber que com o passar do tempo, tá, você vai vendo que aparentemente, né, ela diminui, né? E Oliveira coloca essa questão que de certa forma inquieta nós que somos físicos, né? E que ainda não tem vamos dizer, uma teoria fechada do ponto de vista da física para desvendar, como disse aqui o nosso amigo Rui, né? Essa ilusão de ótica, né? Tá? Eu penso também na condição de físico, né? Que aí você tem a luz sendo refletida na superfície da Lua,
vinda do Sol, obviamente, e que sai de um meio menos refrigerante para um meio mais refrigerante, né? Que é a nossa camada atmosférica. E aí a pessoa que está quando vê a Lua no horizonte, então para esse observador, a camada atmosférica pela qual os feixes de luz vão passar está numa espessura bem maior. E aí, obviamente, que o desvio desses raios de luz, obviamente, tem uma deflexão bem maior. Acho que dando esse efeito para nós aparente de ilusão de ótica, né? Diferentemente do desvio que esses raios de luz vão sofrer quando a Lua está bem no zênite, né? E que aí a deflexão desses raios, né? Ou seja, vai ser bem menor, né? O índice de refração, os índices, né? Então, eu acho que é isso. Né? Então, parabéns, professor, pela brilhante palestra. Né? Tem outro ponto importante, que é o problema do referencial. Quando nós estamos olhando no horizonte, nós temos referencial. Nós temos as árvores, nós temos as casas, nós temos as rodovias, nós temos a percepção, tá certo, que nós estamos observando uma coisa que é comparativa. Nós temos os prédios. Quando você observa no zênite, você perde a relação do objeto com o referencial, com alguma coisa que você tenha referência. Porque nós não temos, tá certo, um prédio, nós não temos uma outra lua, por exemplo. Uma outra lua ou um outro planeta mais próximo que nós pudéssemos relacionar. Ou que alguém fizesse disso. Esse aqui é menor, esse aqui é maior. Também tem isso. Nós somos acostumados a olhar tanto a Lua como os outros, não é só a Lua, o Sol, né? Os outros planetas, sempre no horizonte, aparentemente, né, pela nossa percepção, eles são maiores, tá certo? Menos Vênus, né? Porque Vênus ele tem uma propriedade de atmosfera. Tá? Vênus ele não é que seja maior, ele é mais brilhante. Né? Se você olhar Vênus, botar Vênus, como aconteceu há pouco tempo aqui, Vênus e Júpiter, dois planetas, que são compensados pela distância, pelo tamanho deles. Né? Se a atmosfera de Vênus tivesse em Júpiter, Júpiter parecia quase uma lua para a gente. O problema é que a atmosfera de Vênus é quase praticamente, ela é metano. Então ela é praticamente um espelho. É uma superfície espelhada. Então ela reflete a luz solar bem mais do que reflete Júpiter. Porque a Júpiter absorve, porque ela é uma... Júpiter ele é uma bola de gás. Tá certo? Então ele absorve aquela luz, tá certo? E não reflete, né, na mesma intensidade de um espelho como é Vênus, né? Se você olhar Vênus, né, você a partir de agora vai começar a aparecer, né, em dezembro agora, né, como estrela do amanhã, janeiro, fevereiro, ela vai aparecer, né, nas manhãs aí que a gente possa olhar, observar, você vai ver que ele tem um brilho intenso. Né? Às vezes 4, 5 horas da tarde, então 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ele ainda está, né, com seu brilho, né? Vênus, né? Ok? Agora, a Lua, né, no caso da Lua, né, ela praticamente, né, a atmosfera dela é zero, né? Então, ela reflete praticamente uniformemente a toda a superfície da Terra. Né? O Sol bate e reflete. Mas todos, né, praticamente todos, né? Até um ponto de luz no horizonte, um navio no horizonte, ele é maior, até aparentemente, né, muito maior do que ele realmente, certo? Ele sozinho chegando próximo da coisa. Isso é um problema, né? Agora, nós não temos referencial no espaço. O referencial que nós temos
É Sol e Lua. Né? Esse é o referencial que nós temos, Sol e Lua. Os outros são referenciais bem menores. Certo? Talvez se nós tivéssemos duas luas, né, a percepção, né, seria praticamente, podia ser uma percepção diferente, né? De qualquer forma, é a relação. Quando se fala em percepção, é uma relação do cérebro, né, de como a pessoa observa, como a pessoa vê, né, essa relação de tamanho, né? Tá? Eu não sei se vocês já viram assim, você bota um novelo ou uma bola, tá certo? E você faz, tá certo? Linhas retas infinitas, né? Claro que essas linhas, né? Se você tira uma foto, ou se você observa de longe, essas linhas parecem ser enlarguecidas, né? Mesmo que eles sejam paralelas. Né? E o tamanho cresce do objeto. Né? Quer dizer, um tamanho é uma coisa, né? Não é aparente, né? Ou seja, quando você, por exemplo, o artista, né? A primeira coisa que o artista, na hora que ele observa para fazer um quadro, ele tem que marcar o foco. Né? Na hora que ele marca o foco, tá certo? Ele consegue, né, desenhar, tá certo? Né, fazer aquele desenho do seu. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá certo?